ela tem sido muito atuante na área de projetos de extensão. E como todo mundo sabe, especialmente o pessoal da graduação, estamos com uma mudança agora nas diretrizes curriculares nacionais, onde a parte de extensão vai ter uma relevância muito maior do que tinha até hoje nos cursos de graduação. Então, acho que essa apresentação da Juliana pode nos guiar, nos dar um norte, assim, para a gente visualizar as oportunidades de oferecer a extensão, não? E não só por ser uma obrigação das diretrizes, porque realmente acho que vai permitir uma formação melhor para nossos alunos de graduação. Então, boa tarde, Juliana. Tudo contigo. Tá ótimo, muito obrigada, Roberto. Obrigada pelo convite, né? E agradeço a todos que estão aqui presentes nesse nosso encontro, né, que eu acho super bacana nessa sexta-feira. E a ideia, então, da minha apresentação é falar um pouquinho sobre essas ações que eu tive desde que eu iniciei ali como professora do curso de Engenharia de Gestão de Energia do Campus Litoral Norte, né? Na verdade, é uma ação referente ao curso, mas também por conta da característica do campus do Litoral Norte, né, por ser também um campus onde existe uma multidisciplinariedade e vários cursos, e os professores dos cursos estão dentro do mesmo departamento, né? Vocês verão que os projetos não só abrangem a área de energia, mas também outras áreas de formação ali no campus. E então eu vou apresentar um pouquinho também desses projetos de forma mais sucinta, mas apresentarei. E a ideia é que eu falarei um pouco das ações que eu já fiz e também de alguns aprendizados que eu tive durante esse percurso aí junto à extensão. Então, meu nome é Juliana Klaas e sou oriunda, também fiz mestrado e doutorado aí no LASEP, então acho que muitos que estão me vendo, a gente já se conhece. Em relação à política de extensão, eu trouxe só a decisão do Consul aqui rapidamente, né? Qual que é a proposta de uma política de extensão? Né? A extensão ela está descrita na lei federal, onde fala da indissociabilidade da pesquisa, extensão e ensino, né? E dentro dessa política de extensão da URGS, ela comenta sobre a questão da interação com a sociedade, né? Dessa relação bidirecional entre universidade e sociedade. Então, é importante sempre pensar, eu acho importante, ao menos, pensar que não é só a universidade levando para a sociedade, mas sim é uma troca, né? Também a universidade aprendendo com as problemáticas da sociedade e trazendo isso para dentro da pesquisa. Por isso eu acho muito bonito e muito relevante a questão da extensão, né? A política também fala dessa promoção de atividades de extensão interinstitucionais, né? Então, essa questão de intercâmbio, eu acho uma possibilidade da extensão. No caso aqui, por exemplo, a gente tem o IFE em Osório, então eu já fiz parcerias com o IFE, a gente faz parcerias com o IFE, e buscar essa troca com essas outras instituições, não só de âmbito federal, mas também instituições de pesquisa, também de atuação na sociedade, né? Ainda como a política da extensão fala sobre a importância dessa política na formação do aluno, nível de graduação e pós-graduação. Então, é um tema que, como o Roberto comentou, que está sendo muito tratado, e eu vou colocar um slide sobre isso, que é a questão da curricularização da extensão, mas por que não também falar na pós-graduação, né? Eu acho que isso é um tema que a gente pode pensar como pós-graduação, e nessa minha apresentação também eu trago alguma ideia que a gente vem trabalhando de extensão na pós-graduação. Promover essas relações multi, inter e transdisciplinares de setores da universidade. Então, isso acontece naturalmente aqui no campus Litoral Norte por conta dos professores estarem no mesmo departamento e nas mesmas salas. Na minha sala eu tenho professores de diversos cursos, o que eu acho super bacana. É bem legal essa troca, mas a política de extensão já traz isso. Então, por que não também fazer esse trabalho com outros departamentos, outros setores da universidade e da sociedade? E, obviamente, ampliar o acesso ao saber e ao desenvolvimento tecnológico, né? Então, realmente, a gente trazer para a sociedade o que ampliar, né? E colocar mais claro, mais transparente, mais visível o que nós estamos fazendo.
Então, com base nisso, né, eu pratiquei, né, a extensão, venho praticando extensão desde praticamente o meu primeiro semestre aqui como professora, né, e como é que é um processo de extensão, né? Primeiro, eu sugiro, né, escrever o projeto fora do sistema, né, daí tem depois um cadastro do sistema. Então, eu escrevo o projeto fora do sistema da URGS. A URGS tem dentro do portal do servidor, né, para se escrever um projeto de extensão tem que ser um servidor, então pode ser escrito tanto por docente quanto por técnico, mas um aluno não tem como, não poderia inscrever o projeto, né? Você tem que fazer um levantamento de equipe, saber quais são as pessoas que estão trabalhando e qual é a função dessas pessoas e em quais etapas do projeto elas irão trabalhar, e daí fazer efetivamente o cadastro no sistema, né? Daí eu criei alguns documentos de apoio, tanto a escrita do projeto quanto a equipe, eu fiz uma planilha no Excel, para facilitar, porque senão o sistema realmente ele não é o mais intuitivo, eu diria, e não é difícil, mas é moroso assim, a escrita dentro do sistema, né? Você pode salvar, mas de qualquer forma, para escrever, colocar todos os procedimentos, você tem que selecionar vários pontos. Então, eu utilizo esses documentos de apoio quando eu vou fazer o cadastramento do projeto, e depois posso disponibilizar para todos esses documentos de apoio. É legal também sempre usar, dentro do possível, né, da minha experiência, usar as inscrições pela internet. Você tem como habilitar isso dentro do projeto de extensão, na hora que você faz a execução. Você tem 4 tipos de cadastro das atividades. Então, você tem as atividades, o procedimento, você tem a execução e tem a inscrição. E depois a conclusão, né, a parte de conclusão, as atividades de fechamento do projeto. Então, dentro da inscrição, você pode dizer que aquelas etapas que estão em execução, propriamente dita, se você está falando de projeto que venha a ministrar algum tipo de treinamento ou alguma atividade com o público em geral, né, que não necessariamente se precise ter esse tipo de atividade, né. Eu tenho um projeto de extensão que não está cadastrado uma atividade fim com fazer uma apresentação, um curso, ou seja, uma palestra, né? Mas tendo essa atividade, a ideia é que se use as inscrições pela internet. Por quê? Porque daí você fica já todo o trabalho de cadastramento de participantes, que é um trabalho que eu desconheço uma forma ainda automatizada, né? Pode ser feito daí pelo participante, né? Se você deixa para fazer, por exemplo, uma lista de coleta de nomes durante a palestra, por exemplo, depois quem está à frente do projeto, né? Se não tiver bolsista, né? Que isso tem também um outro detalhe: para conseguir bolsa, você precisa um número mínimo de horas do teu projeto de extensão. Então tem que ser um número mínimo bem considerável. Então, várias vezes você tem um projeto de extensão, se tem um projeto de extensão mais curto, você não consegue bolsista. E daí, dito isso, você vai ter que daí fazer toda essa parte de cadastro dos inscritos para depois emitir o certificado. Então, nada melhor do que usar essa ferramenta que o portal e que a ferramenta de cadastro das extensões possibilita, tá? Depois de iniciado essas inscrições, né, você pode fazer uma gestão de participantes dentro do portal, que também é útil, né? Você pode, por exemplo, mandar e-mails para todos os inscritos, colocar uma mensagem, né? Lembrá-los do evento, enfim. Então, é interessante gerar a lista de participantes para colher as assinaturas se for um evento presencial, né? Então, você tem essa função também dentro do sistema. Pode emitir certificados. Então, para emissão de certificados, o projeto não precisa ter sido concluído. Você tem que fazer lá uma série de marcações e atribuir as horas que cada participante já inscrito, por isso que é importante a inscrição feita pela internet, que cada participante realmente executou. Porque, por exemplo, uma palestra de 2 horas, né, ou um mini curso de vários dias, né, você coloca lá e a pessoa consegue emitir certificado desde que tenha participado de 75% da carga horária daquele evento. Então,
você pode colocar, era um mini curso de 6 horas e ele participou 4 horas, ok, você lança lá 4 horas e daí o sistema vai automaticamente liberar o certificado. O certificado ele tem um custo, né, que tem que ser bem informado para os participantes, que normalmente, se você não faz um projeto de extensão que contemple aí recurso, né, você pode selecionar que esse custo do certificado ele é por conta do participante, tá? Então ele entra lá no sistema, daí automaticamente ele já a pessoa que fez as inscrições vai colocar um e-mail e vai poder acessar o certificado na plataforma do portal de extensão, que é na plataforma da Pró-Reitoria de Extensão. E daí, por fim, né, é importante, tem professores que eu já ouvi falar que estão com projetos de extensão lá abertos no sistema, fazer o encerramento do projeto, né, fazer a conclusão dele, atribuir as horas efetivas que aconteceram dentro das atividades, dos procedimentos, e daí encerrar ele, fechar ele vai para dentro do sistema de extensão, quando você abrir o portal, ele vai para uma outra etapa, tá? Então, isso, né, eu sei que tem alunos que podem ser que estejam assistindo, professores, mas é uma visão geral de como funciona a extensão dentro da URGS, né? Do ponto de vista de cadastro, né? Um ponto de vista mais operacional, né? Eu tive, né? Como é que eu comecei a fazer extensão, assim, né? Foi até de uma disciplina de... Eu fiz um PAP de... Uma parte de docência, né? Inovação na docência, enfim, e daí a gente tinha que falar de algumas práticas diferentes que a gente estava fazendo na nossa disciplina. Na minha disciplina de gestão da eficiência energética, né, eu comecei a trabalhar com os alunos a questão da gestão dentro da esfera pública, né, do âmbito municipal, né, não só municipal, mas também o que era feito dentro do que se tinha de gestão de energia, enfim, das normas que a gente estuda dentro dessa disciplina da gestão da eficiência, o que se encontrava na gestão pública, né? Se é a gestão de energia, por que não ter gestão de energia na gestão pública, né, dos municípios e também dos outros, né, tanto da própria universidade mesmo e dos institutos, enfim. Então, daí a gente começou, junto com os alunos ali, dentro de alguns trabalhos que a gente fazia durante a aula, nós começamos a estudar esse tema, assim, e verificando que projetos de leis que continham a questão da gestão de energia, a gente foi atrás eu fui atrás de benchmarks, né, prefeituras que estavam fazendo gestão de energia, então uma pessoa do Procel, do programa Procel, um engenheiro do Procel que eu conheço, ele me indicou a prefeitura de Araras. Procel, especificamente, o Procel tem um programa de GEM, né, que é a gestão de energia nos municípios. O Procel tem, inclusive, estava com o edital aberto recentemente para fazer a melhoria do GEM. E daí eles me indicaram a prefeitura de Araras, que tinha um servidor lá que há muito tempo trabalhava com gestão de energia. E eu falei com ele, a gente fez, junto com os alunos, a gente fez uma conversa, um bate-papo com o Júnior, né? E ele nos contou as práticas que ele tinha. Ele tinha criado uma secretaria específica em gestão de energia, que não só fazia toda a parte de levantamento das unidades consumidoras, fazia toda uma série de adequação da demanda, ele também fazia dentro do setor dele, que eu acho bem interessante, né? Ele criou uma linha de atendimento ao empresário, às empresas que queriam assessoria na hora de fazer o pedido de ligação, contato com a concessionária, assim, para justamente facilitar a instalação de novas indústrias no município, né? Então, eu achei super bacana essa experiência dele. Daí a gente começou a ler, existem, né, até cito ali um artigo, né, que fala sobre a perspectiva da gestão de energia em âmbito municipal, e fala que realmente é muito importante, né, e as prefeituras não têm pessoas capacitadas para fazer esse tipo de trabalho, né, isso eu posso falar do ponto de vista do litoral norte, né, das prefeituras que eu tenho visto, mas a gente teve um fórum regional nessa semana, e um dono de uma empresa que é a Bright Lux, que fabrica lâmpadas para iluminação pública, e diz que isso acontece com todas as prefeituras. A Bright Lux forneceu para Fernando de Noronha, fornece muito para o Paraná, né? Então, ele falou que as pessoas não têm lá, desde a pessoa da engenharia, do departamento de infraestrutura, mas também do pessoal de compras, né? Então, o pessoal de compra, a mesma pessoa que compra caderno escolar,
a refeição, vai comprar equipamento que tem consumo, ou vai fazer a contratação ou vai fazer a verificação das contas da concessionária, tá? Então, a partir daí, né, eu criei esse projeto de extensão, que é a gestão da energia na administração pública, né, cuja ideia era disseminar e promover a gestão de energia em municípios e instituições da região do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. O segundo ponto, né, é justamente instituir essa cultura de conservação de energia nas instituições, né, para que de forma sistêmica sejam criadas políticas e práticas que garantam essa busca contínua de eficiência energética em equipamentos e processos. Então, realmente, essa questão da política é importante, né? A gente trabalha muito com isso, assim, a gente está tentando criar essa cultura de pensar em leis municipais, em divulgar o tema, para que tenham ferramentas legais mais fortes, né, para garantir garantir a gestão de energia e o investimento do recurso público, né, porque no fim é isso, né, é um recurso público que está sendo utilizado para o gasto energético que poderia ser liberado para outras áreas críticas de desenvolvimento regional, como educação e saúde. E, por fim, é a criação de cenários de desenvolvimento e sustentabilidade das cidades. Então, esse projeto foi lançado, eu cadastrei ele em 2019, né, no terceiro trimestre de 2019. Então, a gente já está com um ano de projeto aí. E primeiro a gente fez uma análise de cenário, né, criação de equipe, geração de vagas de estágio no município. Então, isso foi feito. Eu fiz uma visita a todos os municípios, falei com os prefeitos, apresentei o curso, né, falei qual seria a função, ajudei a descrever cargos, enfim, a gente fez todo esse trabalho. Então, criou-se essa rede de apoio, né? Então, também identifiquei algumas pessoas, alguns secretários dentro dos municípios ali que estavam mais abertos a receber essa informação e melhorar a gestão nesse sentido. Definir a agenda do trabalho com as equipes, a gente eu foquei muito mais nessa criação, nas vagas de estágio, tá? Então, ainda não conseguimos criar uma equipe dentro das prefeituras, né? Como eu gostaria, sim, mas a gente já tem aí plantado, já tem alguns estágios e a gente consegue daí com isso desenvolver mais ativamente a questão da gestão de energia. A ideia também é que fossem feitas essa adequação da norma da 50.001 para ser aplicado na prefeitura, tá? Isso a gente iniciou, mas daí falando com o Procel está fazendo isso, né? Está desenvolvendo essa ferramenta, então a gente está acompanhando o que dentro do GEM está sendo feito para os municípios, né? E também ajudar, auxiliar os municípios a aplicarem nos editais, né, que tem de eficiência energética no RELUZ. Essa aplicação da versão adequada da norma daí não foi implementada, a gente está aguardando o pessoal do Procel definir lá o que é melhor, para até usar uma ferramenta que vai ser aplicada nacionalmente. Também previa-se dentro do projeto uma organização de um fórum, né? Na época a gente pensou estadual, mas depois, eu vou falar em seguida, mudou-se, né, o foco, para focar bem no litoral norte, e para encerrar, que eu já estou encerrando esse projeto, né, nesse ano, ou posso postergar, é possível também de você postergar, ou, né, fazer uma segunda edição, e fazer essa avaliação e essa melhoria contínua para uma próxima versão do projeto, tá? Então, essa rede de apoio, o que a gente criou, né? A gente buscou essas vagas de estágio, conseguimos 2 vagas na prefeitura de Imbé, que tem lá alunos nossos, inclusive um aluno decorrente da própria atuação dele do que ele economizou para o município, né? Que foi ele já trabalhou lá, ele ficou 1 ano como estagiário, né? Ele iniciou, nem ficou 1 ano, né? Ele estava no segundo período do estágio, ele foi contratado pelo município, né? Até porque o estagiário de gestão de energia dentro do município do litoral ele aplica muitas áreas, né? Desde instalações elétricas e também a questão de gestão de energia. E ainda a gente conseguiu 2 vagas para outras áreas que não eram diretamente, por conta até que os gestores viram, né,
os alunos ali do curso e perguntar, que outras áreas vocês têm? Então, a gente tem ali do nosso campus, a gente tem mais uma estagiária em Osório, fazendo todo o levantamento do parque tecnológico que eles querem criar na cidade. Então, tá fazendo todo esse levantamento. E também a gente tem um INBE na parte de resíduos, né? Então, foi feito realmente... Teve uma economia para o município, teve adequação de demanda de várias escolas, tem escolas que são conectadas em média, escolas e postos de saúde, né? Tem unidade tem o CES que não existem, então fazendo só um levantamento ali, tem o C que está conectado, que está pagando o mínimo, mas nem tem mais, era um terreno da prefeitura, enfim, isso acontece, isso o próprio Júnior disse que acontece, e realmente a gente viu na prática acontecer, e essa participação em editais de eficiência energética, né? Além, obviamente, de informações que esses alunos coletaram para pesquisa e trabalhos de conclusão de curso, né? Então todos eles estão fazendo o TCC dele baseado também um pouco na experiência que eles estão tendo dentro do município. Nós também, daí, como eu falei, foi feito esse fórum, que era o fórum estadual, né? A gente mudou o procedimento e foi transformado em outro projeto de extensão. Então, a gente criou um outro projeto de extensão. Então, do ponto de vista daí de aprendizado, né, que eu comentei, teria sido interessante ter feito esse projeto de extensão como um guarda-chuva, que eles chamam, né, talvez um programa, tem na hora de cadastrar, tem programa e projeto. Então, talvez ter feito ele como um programa e daí embaixo dele vários projetos de extensão, né. Isso acabou acontecendo naturalmente, mas eles não estão vinculados no sistema, né, porque eu não fiz um programa em projeto, esse aqui era um projeto e o outro era um projeto, né. Mas isso é um aprendizado até que eu estou passando para vocês, que eu vi, né? Então, a gente fez essa semana, era para ser presencial esse evento em maio, a gente acabou tornando ele online agora. A gente fez um fórum daí regional, que é o GEDES 2020, que aconteceu nessa semana, foi segunda, terça e quarta, com 6 painéis. A gente fez esse evento pela plataforma Simpla. Tiveram mais de 100 participantes, na plataforma teve 300 e poucos inscritos, né? Então, assim, esses inscritos a gente tem e-mail, enfim, a gente agora vai fazer toda a avaliação da onde as pessoas vieram, porque a ideia era fazer um fórum regional, né? Mas como o evento foi online, mas foi bem bacana, assim, a ideia era passar essa questão, passar essa cultura da gestão da energia, da eficiência, da conservação, né, do recurso. Então, a gente falou sobre geração de energia eólica, porque é um tema que ali no estado, ali na região é importante, né? O parque eólico traz uma série de benefícios em termos de impostos ali para a região. Então, a gente iniciou o painel aqui, foi bem legal, estava o Eberson, depois eu vou falar um pouquinho desses painéis, e daí fomos para a parte de captação de recursos, a gente trouxe alguns bancos, Sicredi, CREA-Real, para falar de como se poderia captar recurso, também falamos de PPP, tinha uma pessoa um advogado falando sobre PPP, enfim, tem que se pensar, e a gente trouxe esse assunto também. Daí falamos no segundo dia de desenvolvimento sustentável em gestão de resíduos sólidos e tratamento de efluentes, que é um tema que ali no litoral também é um tema super importante, porque o litoral depende do meio ambiente para criar também o turismo, e o turismo ele é a principal fonte de renda na região, né? E falamos também sobre casos de gestão de energia e eficiência energética, inclusive chamamos o Júnior, que é aquela primeira pessoa, né? Eu convidei o Júnior para falar nesse caso de gestão de energia, e foi bem legal o relato dele em relação à gestão de energia em Araras, né? Daí, por fim, no último dia, a gente falou sobre casos de captação de recursos para iluminação eficiente e recursos de instalação de geração fotovoltaica, tá? Então, esse é um projeto de extensão também. Então, eu só vou passar não sei como é que tá o tempo, a gente começou aí, mas vou passar esse aqui, o videozinho.
Então, aqui é um pouquinho dos painéis, né? Como eu falei, esse primeiro dia teve o diretor do Departamento de Energia, da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, foi bem legal, ele falou sobre linhas de transmissão, que é um tema que a gente já falou aqui, inclusive na apresentação do Guilherme, né, 2 semanas atrás. Teve o André, que ele é o gerente de operação e manutenção da Voben, que é a empresa que faz toda a parte de manutenção aqui do Parque Eólico, e o representante do sindicato de empresas de energia eólica e solar do Rio Grande do Sul. Então foi bem bacana, assim, falou-se muito de política pública, também da questão das linhas de transmissão, quanto está impedindo o aumento dos parques, né? E, no caso, e a gente trabalhou com uma parte de mediação, cada professor era um mediador, né, de cada painel. Eu fiz a mediação desse painel de iluminação. Também foi bem legal, a pessoa da Bright Lux também foi bem técnico, assim, a apresentação, e eu achei bem bacana. Então, esse é um projeto, né, de extensão, que a gente finalizou, parte daquele outro maior. Tem também os projetos da Semana Acadêmica que eu participei, né, dos dois. Aí também eu sei que a Semana Acadêmica da Engenharia de Energia é bem legal. Então, mas aqui a gente também tem a Semana Acadêmica. Esse ano nós vamos focar na questão de ferramentas, né? Porque, assim, tem muita live, daí a gente pensou, o que a gente poderia fazer uma coisa diferente? Então, os profissionais ligados à área nesse ano a gente vai fazer engenharia de gestão de energia com engenharia de serviços, que tem também um outro curso que tem aqui no campus, que é engenharia de serviços, é muito similar à engenharia de produção, focada a serviços, né? E os profissionais vão falar sobre uma ferramenta que eles usam no dia a dia de trabalho deles e que torna a vida deles melhor, que eles acham interessante. Então, essa é a ideia, assim, cada profissional vai falar da sua ferramenta, então estão todos convidados, aí os alunos, então tem o Power BI, da Renner, tem Dashboard, que é usado na ABB, que é um profissional da ABB, que eu acho também bem interessante, tem o Felipe, que é da EDP, que eles criaram uma ferramenta também, e daí a gente pediu para Itaipu fazer uma visita virtual, né, e eles não tinham esse produto, e por conta da pandemia, obviamente, eles acharam bem interessante, eles estão criando um produto visita virtual. Então, a gente vai ter essa visita virtual, Itaipu vai ser a primeira turma a fazer essa visita. Então, depois, eu coloquei o linkzinho ali, que é o vídeo depois quiserem ver o vídeo que foi colocado da moça que teve de projetos de extensão, né? E depois, quando vocês tiverem interesse, a gente divulga aí para as inscrições, tá? Da mesma forma, foi colocado o projeto dentro do sistema, e as inscrições já tem link de inscrição para ser feito direto no site de extensão lá, né? No portal de extensão. Eu também faço parte daí sou coordenadora adjunta, né, desses projetos, né, por isso integra várias áreas, né, então um deles eu sou desse fórum da APA. A APA é uma área de preservação ambiental do Morro de Osório, então eles me convidaram justamente porque tem um tema da linha de transmissão, né, que o Guilherme falou, e eu acabei ficando como colaboradora do projeto para trazer sempre um olhar técnico, né. Então, no dia que eu fiz a apresentação nesse seminário, foi o primeiro evento que teve do fórum. Então, as pessoas também têm que ter consciência do quanto é importante ali para a região, né, o parque eólico, o quanto traz de benefício de imposto, né, e esse imposto é revertido para a comunidade, mas também a gente tem que discutir que, vocês imaginam, aí o Guilherme mostrou as fotos, mas esse morro da APA, esse morro verde que aparece bem ao fundo, a imagem, né, e eu vejo ele todo dia e me preocupa mesmo ter uma linha de transmissão passando ali por ele, de verdade, assim, né? Vai mudar muito a imagem que a gente tem em Osório, e eu agora virei uma osoriense, então eu estou preocupada. E no fórum, inclusive, o Eberson comentou que em 21 vão estar construindo essa linha. Enfim, então a gente fica nessa... É um projeto de extensão que eu acho que é interessante a gente discutir esse tema, e está sendo bem, bem rico, assim, né? E trazer esse tema para o pessoal da ambiental também é bem interessante, né? Ter essa visão também mais crítica, mas também ajudando em trazer soluções, né? Que esse pessoal do fórum não se articula muito na solução, né? Alguns outros projetos que eu trabalho na coordenação adjunta, né? Com uma colega, os alunos começaram a falar da gente conversar sobre as questões da energia em inglês. A gente criou um projeto de extensão, daí com uma colega minha que é da Letras, e ela é a coordenadora, né? Também uma colega minha que é da Engenharia Civil, falando sobre Revit,
Por que Revit? Porque nas disciplinas de instalações elétricas de baixa tensão, o uso do Revit é bem legal, né? Então, a gente uniu essas duas disciplinas, a disciplina dela e a minha, né? E a gente fez esse curso de Revit. A empresa Júnior, que também sou coordenadora adjunta, porque o coordenador da Congrade, que é o da empresa Júnior, que também tem uma empresa Júnior bem legal, eu sei aí. E eu também sou coordenadora adjunta de um congresso brasileiro sobre gestão de ciclo de vida, que também trabalha na questão de energia, enfim, avaliar como é esse impacto considerando o ciclo de vida, tá? Uma possibilidade de projeto de extensão guarda-chuva, né, que até a gente conversou com o professor Michael, com a Mariana, com o Flávio, com alguns professores daí, a gente já conversou sobre isso, mas que eu acho que não foi levado à frente ainda por uma série de questões, assim, mas acho que a gente pode pensar, né, em seguir com essa possibilidade aí de um observatório de energia, que poderia ser um projeto de extensão, né? A gente pensou na época, a gente conversou um pouquinho, né, Michael? Nem sei se o Michael está aqui na sala, mas enfim, a gente pensou em fazer esse observatório, poderia ser um projeto de extensão, né? Que englobaria algumas áreas, né? Por que seria interessante esse observatório, né? Porque essa questão da participação da URGS num desenvolvimento sustentável e uma participação em temas críticos para a sociedade, né? Então, a gente poderia trabalhar, assim, essa conversa com a sociedade, esse caminho de duas vias, né? Pode ser alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E essa participação na sociedade, ele vem daí de um projeto de extensão, que é essa característica do projeto de extensão, né? Então, enfim, os ODS têm energia limpa acessível, a energia acessível e limpa, né? A questão da sustentabilidade nas instituições, né? Então, a URGS, por exemplo, é uma instituição que pode sim trabalhar dentro da gestão de energia, né? Isso também foi feito pelo professor Maico, pela Mariana e por alunos aí. Na questão de gestão de energia, né? A parte de disseminação de requisitos e benefícios da 50.001, né? Então, isso também pode ser um outro ponto de um projeto de extensão. E trabalhar a questão da segurança energética, né? Estudos de confiabilidade, atendimento à carga e participação em eventos, consultas e auditorias públicas relacionadas ao tema. Então, eu acho que isso também é importante num projeto de extensão, você ter esse projeto de extensão te ajuda também a tornar registrada essa participação em eventos públicos, né? Muitas vezes a gente faz essa participação utilizando o nosso horário, mas acaba não sendo registrado do ponto de vista de um projeto, ou às vezes não está vinculado diretamente a um projeto de pesquisa, e dessa forma, tendo um projeto de extensão, a gente poderia alocar essas horas em participações em auditorias públicas relacionadas a esses temas, que são temas também de pesquisa do grupo, né? Parte de regulação e política energética também é um evento que a gente trabalha ali no campus. E dentro das fronteiras de atuação, né, em várias áreas, né, eu gosto de trabalhar bastante no município, né, mas sim, pode trabalhar na região, no estado, na federação, e a gente pensa aí numa pesquisa aí de vários grupos, né, que poderiam trabalhar. Então, essa é uma ideia que a gente veio, a gente fez juntos essa apresentação, o Michael, mas eu acho que vem bem dentro dessa questão da apresentação do que seria um projeto de extensão, né? Ainda como exemplo, tem esse Fórum Permanente de Energia, que eu trouxe da Universidade Federal do Amazonas, que também faz alguma coisa similar ao observatório, né? Então, aqui eu só postei aqui porque é bem, bem similar. E, por fim, né, trouxe aquela questão que o Roberto comentou no início, que é a curricularização da extensão, né? Que nós temos que pensar em fazer extensão e ela deverá compor no mínimo 10% do total da carga horária. Para mim não é um problema, eu não vejo um problema, porque existem disciplinas que são bem ligadas à questão de extensão, né? A minha disciplina de gestão de eficiência, eu faço o diagnóstico energético a gente já fez para a prefeitura, né? Então, enfim, tem disciplinas que cabem bem, né? Por isso que eu gosto a gente tem que instrumentalizar, criar os projetos de extensão, pensar bem como fazer isso, né? Mas eu acho que é super viável. E também isso também está relacionado às DCNs, né?
que fala-se também nas DCNs com um currículo para desenvolver competências. Então, acho que o projeto de extensão ele tem essa capacidade, né, de promover competências. E por isso que eu também gosto de fazer extensão e acredito nessa ferramenta, tá? Então, com isso, eu finalizo minha apresentação e coloco aí à disposição para quem quiser fazer perguntas.